Pai, rendemos-te graça e te agradecemos pelo momento desde o início do culto, os louvores, as orações, cada momento aqui, de cada irmão. Mas agora é o momento primordial do culto, que é a tua palavra. Sei, Senhor, que Claudineide e a irmã Claudineide vem preparando algo para trazer aqui, mas muitas das vezes tu muda a situação aqui, tu muda a mensagem, porque é a tua vontade, o teu querer. Mas nós somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade que ela tem de trazer a tua palavra. Que ela venha não se humilhar, que isso não é de ti, para que ela se humilhe, mas que ela venha diminuir e que o Senhor cresça na vida dela. Faz a tua vontade. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Mas tem que ser coisa, né? Os dois. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém! Quando tem essa responsabilidade de vir trazer algo da parte do Senhor, eu sempre é com muita quebrantamento. Porque não é fácil a gente falar da palavra do Senhor. Muitos acham que é muito tranquilo, é muito fácil, mas não é. A gente tem que trazer a verdade, a gente tem que trazer a genuína palavra e com humildade. Porque se não tiver humildade da sua boca, não vai sair nada que preste. Então, antes de preparar a palavra, a gente tem que entregar ao Senhor. Mas antes de ler a palavra, vamos abrir a Bíblia já em Mateus, capítulo 3. Nós vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento. Mateus, capítulo 3. O versículo é de 1 ao 12. Nós vamos ler e vamos refletir sobre isso, sobre essa palavra. Antes eu quero dar um testemunho. Eu acho que faz uns 15 dias que nós estivemos lá em Uchoa, eu não sei, 15 dias, e nós estivemos lá em Uchoa fazendo um culto. E todos aqui sabem, ou então pelo menos a maioria, que meu marido faz diálise. Então eu vinha pedindo ao Senhor e batalhando lá na clínica para que ele fizesse essa diálise pela manhã, porque é bem melhor, ele chega muito debilitado. Então teve muito empecilho, apareceu a vaga, mas esta vaga era para uma pessoa parente da dona da clínica e estava esperando essa vaga. Então ele ia sair de lá de Casa Forte, essa pessoa para vir fazer diálise em boa viagem. Então a gente ficou só na oração, a gente pediu, apelou a um, a outro, e eu vinha ali no caminho, nesse culto de Uchoa, eu vinha, Senhor, tem misericórdia, que essa vaga, isso foi na segunda-feira, na quarta-feira, eu esperava que tivesse resolvido essa vaga. Então, eu vim pedindo, mas Deus me deu uma calmaria. Eu até falei com as irmãs que estavam lá no culto, eu disse, descanse no Senhor. Aí expliquei a situação, o que eu queria que Deus fizesse. Mas o Senhor bradou no meu coração, dizendo para eu descansar. E eu descansei. E sabe o que aconteceu? Nós hoje fizemos a primeira diálise às 6 da manhã. E esse horário vai ficar para ele. Melhor horário, eu sei que é. Eu sei porque ele chega tão debilitado. A gente pegava uma parte da manhã e uma parte da tarde. Chegava em casa às 5 horas. Então ele chegava muito debilitado. E o Senhor honrou. Eu quero dizer para você que não tem dono de clínica, não tem pessoas de preferência de Deus. Porque quando é a bênção para você, ele tira de quem quer que seja, de preferência o ímpio, para lhe abençoar. Então descanse no Senhor, porque quando for a sua vez, vai chegar. Aleluia! Eu creio. Não teve ninguém que mudasse o coração, mas Deus disse não, vai ser dele. E hoje, nós, pela misericórdia, fomos, e ele vai ficar fixo a parte da manhã. Eu até disse a Marcília, a parte da tarde eu vou ficar livre para fazer. Eu queria, não foi Marcília, eu falei para você, para voltar ao evangelismo. Então Deus, ele ouviu o meu clamor e também ouviu que eu fui humilde diante da palavra descanse. Quando ele disser descanse, você descansa. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus,
capítulo 3, vai de 1 até o 12. Como eu falei, é sobre arrependimento. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido intermédio do profeta Isaías. Lá em Isaías 40, versículo 3, fala sobre essa voz que clama no deserto, que era a voz de João Batista. Então, voz que clama no deserto, que está lá em Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo, um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele em Jerusalém, em toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é poderoso, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem em mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Podem sentar. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Então, Isabel, ela era estéril, né? Todos sabem a história de Zacarias, que ele duvidou que a esposa estava grávida e ficou sem falar. Nós sabemos dessa história, né? Então, ela ultrapassou, além de ser velha, ela já era velha e estéril, né? Então, João Batista era filho de Zacarias e Isabel. João Batista foi o precursor do Messias. O que é precursor? É aquele que prepara o caminho. Ele foi chamado para preparar o caminho para o Messias. Que privilégio o homem que comia gafanhotos e comia mel silvestre, se vestia com pelo de camelo. Que privilégio esse homem não teve para vir preparar o caminho para o Senhor, o nosso Salvador vir, né? Então, João Batista, humilde que era, mas ele foi chamado para isso. Tinha necessidade de arrependimento. O Senhor chamou a João Batista para pregar o evangelho àquele povo. E o povo cria, tanto é que se batizava no Rio Jordão. Eles criam. Mas também tinha no meio daquele povo fariseus, como diz aqui no versículo 7, fariseus e saduceus. Todos, né, duvidavam e vinham para quê, irmãos? Eles não vinham, como diz a palavra, eles não vinham para ser batizados, eles vinham para observar o que estava fazendo João Batista. Então, João Batista, no pensamento, disse, raça de víboras. Quem vos induziu, né, a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto de arrependimento. No versículo 10, a gente vai para lá, porque é onde Deus ele me chamou muita atenção. Eu refleti muito nessa palavra, li várias vezes, mas esse 10 e o 12 fala muito. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, esta é cortada
E esse fruto de arrependimento nós temos que produzir. Essa árvore, se não der fruto, diz aqui que ele está com o machado na raiz. Irmãos, se a gente corta uma árvore, a gente poda. Eu tiro pelas minhas plantas. Nascem novas folhas naquele tronquinho que ficou. Mas a palavra do Senhor diz que ele vem e está cortando a raiz. Depois que corta a raiz, não tem jeito. Nós precisamos vigiar para saber o que estamos vivenciando, se estamos vivenciando a Cristo ou estamos simplesmente brincando de ser cristãos. O batismo que ele batizava aqui as pessoas que vinham a ele, é porque eles confiavam, eles criam na palavra. Né? Então, se essas pessoas que criam e acompanhavam João Batista, é porque eles estavam salvos. Ele confiava, ele acreditava que estava por vir o Messias. Tanto é que João Batista fala, vem um depois de mim, eu batizo com água. É normal. Eu batizo com água. Mas vem um depois de mim, que é muito mais poderoso que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa prova de fogo que todos nós passamos para poder permanecer na presença de Deus, ela não pode ser evitada. Irmãos, todos nós temos dificuldades. E hoje o mundo oferece muitas coisas para você se perder. Mas temos que ter cuidado em cuidar de nós como o templo do Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo. Nós temos que produzir frutos de arrependimento. Sou salva, busco a Deus, mas todos os dias nós temos que nos arrepender de algo. Nós pecamos no falar, no olhar, no pensar, até mesmo em gestos. Então, João Batista, ele estava pregando esse fruto. Tinha que trazer esse fruto do arrependimento para ser salvo. E eles cogitavam, os saduceus e os fariseus, eles cogitavam o pensamento, dizendo que eles estavam salvos porque eles eram filhos de Abraão. Aí João Batista diz aqui ó, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essas pedras são pedras que estão por aí. São pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser restauradas através do evangelismo, através da palavra que você lê todos os dias na sua Bíblia, que você guarda no seu coração e que você precisa falar. Ele quis dizer aqui que não é filho de Abraão que vai ser salvo, porque Deus, ele pode pegar, você pode olhar assim, poxa, naquele meio ali, vamos se dizer, de traficantes, de prostitutas. Não existe salvos. Existem pessoas que o Senhor ama, como ama você. É difícil muitas vezes acreditarmos nisso. Por quê? Porque nós somos... A tendência nossa é dizermos que assim, somos salvos, nós somos limpos. Não, tem pessoas aí no mundo clamando por uma palavra. E João Batista fazia isso. Nós precisamos ser assim. Exalar um bom perfume como João Batista exalava. Ele veio preparar um ministério maravilhoso do Messias. Que através do Messias, do nosso Jesus Salvador, salvou vidas e mais vidas foram livres do inferno, assim como nós fomos. E aí no mundo tem muitas pessoas necessitadas de uma palavra sua. Não negue Jesus para as pessoas, para que elas produzam esse fruto de arrependimento. O capítulo 12 diz assim também: a sua pá do Todo-Poderoso, ele tem na mão e limpará completamente a eira e recolherá
o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A pá está cortada, está na planta para ser cortada. Ele quer podar. E diz aqui que vai tirar vai limpar totalmente, completamente, vai ser limpo. Essa eira, vamos dizer que somos nós, que precisamos ser limpos todos os dias para render mais e mais frutos, para frutificar, florescer. Então a eira somos nós. Ele recolherá o seu trigo. Na agricultura antiga, tinha um lugar onde era colocado o trigo, e ali esperava aquele vento passar e só ficava o trigo e as palhas saíam, voavam. Ele diz aqui que essas palhas serão queimadas. Aqueles que não querem um compromisso com Jesus, infelizmente, serão queimados. Como diz também, o Senhor é o nosso agricultor. Ele vem, poda você, tira aquilo que não presta, para que você o quê? Floresça. Para que o arrependimento ele esteja na sua vida. Irmãos, nós não podemos sentir prazer no pecado. Somos pecadores. Sim, ainda estamos em carne, mas nós não podemos sentir prazer nisso. O mundo jaz do maligno, a palavra do Senhor ela é fiel. E ela não muda, ela é imutável. E até hoje eu leio que o mundo ele é do maligno. E aquele que ficar aqui, o Senhor vai pegar o trigo, somos nós, e vai deixar essa palha e vai queimar com fogo inextinguível. E não vai ter quem apague esse fogo. O fogo que devemos querer e desejar é o fogo do Espírito em nossa vida. Não o fogo que vai nos queimar porque nós não agradamos ao Senhor. O pecado está à nossa porta todo dia e bate. Posso entrar? Cabe a cada um de nós deixar ele entrar ou não. O Senhor, ele é maravilhoso. Ele quer entrar na tua vida. Ele vem manso e vem humilde, como a própria palavra fala. Então ele não invade, mas ele precisa que você se quebrante. Você precisa querer. Se ele não invade, você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, entra. E isso é para começar em mim todos os dias. Deus, ele usou João Batista. E ele usa cada um de nós para levar as boas novas do Senhor. Assim como João Batista foi um que participou, que foi atuante na obra de Jesus, no ministério dele. Assim como foi um exemplo, Lázaro, para ser ressuscitado, para a glória de Deus. Assim como aquela mulher que vivia hemorrágica há 12 anos. Ela foi curada para a glória de Deus. Ela foi Jesus. Zaqueu, ele fez parte. Não foi só os discípulos. Ele fez parte. Se você ler todo o livro Novo Testamento, de Mateus até João, você vai ver que são bênçãos e mais bênçãos que o Senhor operou na vida daqueles que creram. Aqueles que aceitaram Ele como seu Salvador. Aquele que estava ali nos pés dele quando Ele chamou. Nós somos peça importante. Não insubstituíveis, mas somos importantes para Deus. Porque somos usados aqui na terra para levar o Evangelho a toda a criatura. Assim como João Batista, sejamos nós intrépidos, sejamos corajosos, sejamos fortes. O Senhor conta comigo, conta com você, conta até com você que ainda não entregou sua vida para Ele e que está no seu canto aí, ouvindo esse microfone. Deus conta, Ele ama você.
E nesse momento, se você se ajoelhar, ou então de pé mesmo, dizer, Senhor, eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. Ele vai entrar na sua vida, vai fazer uma obra linda. Assim como fez na nossa, fará na sua. Cada irmão aqui, dos guerreiros, a irmã, nós temos um algo com Deus. Cada um tem o seu mistério. Cada um tem a sua luta. Mas o Senhor jamais dará a cada um de nós aquilo que a gente não possa suportar. E creia, cada passo que você der, o Senhor está na tua frente. Se você cair, Ele vai te levantar. Ele vai te erguer. Servir a Cristo não é fácil. Eu estaria mentindo se eu dissesse que servir ao Senhor é fácil. É difícil, irmãos. Por isso muitos não querem. Por isso muitos param na caminhada. Mas nós estamos aqui para instigar você, para incentivar você a perseverar e continuar. Assim como João Batista, todo mundo sabe o final de João Batista. Foi pedido a cabeça dele e ele morreu. Mas ele não negou a Cristo. E o Senhor conta com cada um de nós para estarmos falando do amor dele. O grupo Guerreiro de Cristo, ele se junta toda segunda. Se junta para ganhar almas para o Senhor, para ganhar o mundo para Cristo. Nós temos que ter uma vida íntegra. Cada um de nós que faz essa obra, temos que ter uma vida íntegra no altar. Somos pecadores, sim, irmãos. Não somos perfeitos. Mas o Senhor, Ele conta conosco. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Almeje esse batismo. Almeje essa palavra penetrar e arder no seu coração. Porque eu orei ao Senhor. O Senhor faz com que essa palavra que o Senhor me deu vá direto aos corações e queime o coração de desejo de te servir. Porque de nada adianta a irmã Claudineide vir aqui na frente e não tiver algo para te passar de verdadeiro. Não adianta. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Plena certeza eu tenho que ela não voltará vazia. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu, que os irmãos me deram. E eu creio que o Senhor, cada um de nós, já fez morada aqui, na vida de vocês, na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Assim como ela veio ao meu coração e queimou, Senhor, o desejo do meu coração é que também cada um aqui saia, meu Deus, revestido do Teu Espírito Santo. Com a alegria na alma. Que muitos vão olhar e vão dizer, poxa, essa pessoa passa por tanta dificuldade, mas ela está tão feliz. E ela possa dizer, o Espírito Santo que me dá essa alegria. Ó Pai, continua operando. Vai, meu Deus, perpetuando essa palavra do Senhor nos corações. Vai fazendo morada cada vez mais em nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Pai, e nós desejamos ardentemente a Tua volta. Nós queremos, Pai, ser salvos. Nós queremos morar contigo, Senhor. Mesmo que aqui custe a nossa vida. Temos que ter esse coração quebrantado. Temos que sempre perseverar. Porque no mundo tereis aflições, a tua palavra diz. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E assim somos nós, Pai. Naquele grande dia, o Senhor vem buscar a tua igreja. E aquela igreja, meu Deus, unida em oração, queremos te glorificar e exaltar e te agradecer por tudo. É assim que nós pedimos, Pai, com o perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém.